Digam glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Boa noite a todos! Boa noite! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam inundando a sua vida, meu amado e minha amada. Amém? Amém! Glória a Deus! Podeis assentar todos. Se assentando, eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Eu quero trazer uma coisa aqui que dificilmente eu já vi algum pastor falando, mas eu quero trazer o ponto da lei do levirato. E o que nós, apesar de ser uma lei do passado, Mateus 22, versículo 28, apesar de ser uma lei lá do passado, mas como a palavra do Senhor, já no Novo Testamento, fala que a lei e os profetas eram sombras das coisas que haviam de acontecer. Era uma sombra. Uma sombra, ela não faz nada, mas ela já mostra uma silhueta. É ou não é? E pela silhueta você dá mais ou menos para achar, mas você pode errar. Mas quando vem a realidade das coisas, aí você diz: agora eu sei que isso aqui é verdade. E qual é o nosso papel? Apesar, como eu disse, de ser uma lei lá do passado. Muitas das vezes, quando nós lemos lá em João 1, versículo 17, a palavra onde diz assim, olha: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Às vezes dá uma rápida impressão de que havia mentira no que Moisés aplicou, mas não era mentira. Glória a Deus. Essa palavra, ela quer dizer que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A verdade. Que verdade? Havia mentira na lei de Moisés? Não. Mas a verdade de que o Senhor não queria aplicar nenhuma lei em cima de nós. Mas Ele queria que fôssemos filhos obedientes, que não precisasse ficar apanhando para aprender as coisas. A gente não gosta. Quando minha mãe ia lá no pé de jabuticaba para arrancar um galho, eu dizia: dancei todinho agora, assim que vou ficar todo retalhado. E ela ainda, para caprichar, arrancava a folha, que era para doer mais ainda. Nenhum filho gosta de apanhar, mas ele faz as coisas erradas. E lá o Senhor fazia isso. Ele castigava o povo dele. Quando nós chegamos ali e vimos Deus dizer que vai usar o servo dele, Nabucodonosor, aí você vai ver quantos deuses Nabucodonosor servia, deuses estranhos, sabe? Não tem explicação. Só que o poder de Deus explica que ele só corrige os filhos que ama. Não era corrigido as nações vizinhas, mas era corrigido quem? Nós. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E aqui no capítulo 22 de Mateus, versículo 28 até o 32, quem achou, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: portanto, na ressurreição, qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição dos mortos, na ressurreição não casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido
o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Digam glória a Deus. Amados, fica até um pouco difícil de explicar, sabe? Às vezes nós chegamos num lugar que há um funeral e nós, sem querer, né, nos derramamos em lágrimas. Mas dificilmente você vai ver chororô em um funeral de um crente. Dificilmente. Infelizmente eu fui dar uma palavra lá no funeral, no sepultamento da nossa irmã, e eu não aguentei. Mas era de saudade. Mas não de tristeza porque ela tinha ido. Porque ela está no lugar onde todos nós queríamos estar nessa hora. Nos braços do Senhor. A palavra diz que quando nós saímos daqui, vamos direto lá para o paraíso. É assim que está declarado. O ladrão da cruz, ele disse: eu quero entrar com o Senhor lá no reino, né? Reserva um lugar lá para mim, leva comigo, que eu posso entrar lá no teu reino. Ele disse, né, nas minhas palavras: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. No paraíso você vai estar. Porque no reino vai ser naquele dia que o Senhor der ordem, e todos nós que vivemos por Ele e morremos nele, seremos levantados para reinar com Ele. Aleluia. E assim como Paulo disse lá em Tessalonicenses, estaremos com o Senhor para sempre. Não só nós, né? Se o arrebatamento for amanhã, Dona Teresa vai preceder a nós. A Bíblia diz o quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ela vai ter o privilégio de se levantar primeiro e de subir. E nós nos encontrarmos juntamente com ela, com o Senhor nos ares. Né? Então, e ele termina dizendo assim: olha, consolai uns aos outros com essa palavra. Porque às vezes a pessoa diz assim: fulano seguia tanto ao Senhor e morreu. Não. Se for saudade, pode chorar. A Bíblia diz que Israel pranteou a morte de Jacó por muitos dias. Era porque não sabia para onde Jacó ia? Não. Era de saudade do caráter que Jacó teve. Glória a Deus. Mas não porque não sabia, não tinha certeza aonde ele estava. Amém? Vamos voltar para aqui. Glória a Deus. Eleve seu coração assim. Pai glorioso e eterno Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo teu amor para conosco. Aqui, Senhor, nós viemos cultuar, louvar, engrandecer o teu santo nome. Agora fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra esteja penetrando nos nossos corações, Pai. Pai Santo, todo espírito de distração, Senhor, para tentar roubar a palavra de cada um dos teus filhos, dos teus servos, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, seja neutralizado. E a tua palavra, Senhor, tenha o aproveito em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Digam aleluia. Deem mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, aqui o que nós vamos ver é os saduceus tentando pegar Jesus, fazer uma pegadinha para ele. Só que era diante do Senhor. E acabou o Senhor dando uma aula ali, não só para o povo que estava ali, mas para todos nós futuros. E para eles que estavam perguntando, uma repreensão severa que deixou eles arrepiados. Glória a Deus. E às vezes os homens tentam a Deus e acabam se dando mal. Porque quando eles vão assim, eles vão com astúcia. E o Senhor não gosta disso. O Senhor diz que Ele ama um coração contrito e quebrantado. E aí eles vêm com essa história. Eles dizem assim: olha, havia uma família no nosso meio que tinha 7 irmãos, e morrendo o primeiro, a lei de Moisés manda que o cunhado daquela mulher se case com ela e dê filho a ela. Essa é a lei do levirato. E se ela não conseguir ter filho e aquele homem, o seu cunhado morrer,
Então o outro pode casar da mesma forma até que ela venha ter filho. Amados, aqui não está falando aqui para ninguém pegar cunhado nem cunhada não, glória a Deus. Era assim porque tem um significado, glória a Deus. Tem um significado. E falando isso a Jesus, eles acabam dizendo assim, olha, os 7 irmãos morreram e a mulher não teve filho. Quer dizer, todos os 7 passaram por ela, mas nenhum deles viveram e nem deram filho a ela. Mas por que essa lei do levirato? Essa lei que foi dada por Moisés foi para que, por um exemplo, eu me casava, né, os homens foram como exemplo, né? Tá. Eu me casava e aí, antes de eu ter filho, eu falecia. Então, o meu irmão mais velho iria coabitar com ela para que ela tivesse um filho. Mas não era somente até aí. É aí aonde entra o significado. O filho que nascesse dela não era do meu irmão, mas era meu. E como era meu e era o meu primogênito, então toda a herança dele que fez o filho nela iria para o meu filho, com o meu nome. Mas para quê? Olhe, vejam bem isso. Era para que o nome dele não se apagasse sobre a terra. Olha como Deus é cuidadoso. Para que o nome daquele homem não se apagasse sobre a terra. Esse era o costume da lei do levirato. Em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. Tempo rápido, abre. Quem não for, pode ficar ouvindo. Diz assim, olha. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz será em nome do seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Para quê? Para que o nome não se apagasse em Israel. Ou seja, o cunhado possuía a viúva e o filho que nascia era registrado em nome do morto. Era meu. Fui eu que fiz, a semente era minha. Mas era registrado em nome do morto, para que o seu nome ou a sua semente não desaparecesse. Mas não é só isso. Toda a herança do falecido ia para o que nascia como se fosse filho legítimo. Como se fosse filho legítimo dele. Lá no passado, em Gênesis, aconteceu algo assim. E o Senhor se aborreceu, porque isso foi antes da lei. Porque a lei foi dada por Moisés. Esses eram filhos de Judá. Judá teve 3 filhos. O primeiro foi Er, o segundo Onã e o terceiro Selá. Onã fazia o que era mal perante os olhos do Senhor e era casado com Tamar. E a Bíblia diz que o Senhor o matou. Deus matou esse filho mais velho de Judá, porque ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então o que é que Judá fez? Judá disse, olha, faça o seguinte, com Onã, o filho do meio, case-se com a sua cunhada e dê filhos a ela, para que o nome do seu irmão não se apague em Israel, não se apague no nosso meio. Então ele aceitou fazer. O pai estava dando a ordem, o patriarca da casa estava dando a ordem, ele aceitou. Mas a Bíblia diz que ele, quando soube dessa lei aqui, não que tinha sido dada ainda, mas dessa ordenança, ele soube por Judá que era exatamente por causa disso, e que a herança dele, como filho primogênito, não ia ser para o filho primogênito dele com a esposa dele, mas sim para
o filho de Tamar, que nascesse com ele. Então ele fez também o que era mal perante os olhos do Senhor. A Bíblia diz que quando era na hora da coabitação, ele lançava a semente na terra, para que ela não engravidasse. E isso foi abominável aos olhos do Senhor. E o que é que aconteceu? O Senhor também matou a Onã. Repare como o Senhor odeia a avareza. Se eu amo o meu irmão, eu quero que ele cresça e que o nome dele não se apague sobre a terra. Eu amo meu irmão. Quanto mais o meu irmão crescer, mais é maravilhoso aos meus olhos. Porque é meu irmão, eu amo e eu quero ver o bem dele. E isso pareceu mal aos olhos do Senhor por causa de quê? Porque o Senhor disse que é primeiro para amar a Deus e depois ao próximo. Primeiro eu amo a Deus, depois ao meu próximo. Então ele não estava nem amando a Deus, não estava ouvindo a voz do seu pai, porque para honrar a Deus você precisa honrar o seu pai também. Eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. Então ele não honrava, então o Senhor foi e o matou. Não quero aprofundar na história. Na história conta que o filho mais novo foi guardado por Judá porque teve medo de dar ela. Mas essa foi nascido daí a lei do levirato. Quando Moisés, como legislador, começou a legislar as leis em Israel, colocou isso em pauta e foi aprovado por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o significado da lei do levirato. Essa lei pode ser ou nos parecer um absurdo, mas Deus nunca faz nada sem um propósito. Nada. Veja como nós entramos nesse ponto. Como é a nossa parte nesse ponto aqui. A lei do levirato nada mais é do que a sombra de uma lei espiritual que Deus já tinha planejado, que se tornou realidade com a morte do Senhor. Né? Interessante? Vamos entrar mais. Essa lei ela se tornou realidade com a morte do nosso Senhor. Jesus é o que morreu sem deixar descendência. Jesus não teve pai. Jesus não teve filho. Falando aqui daqui da terra. Aqui na terra ele teve mãe, mas como ele é Deus, ele só teve pai. Mas ele não deixou nenhuma descendência, filhos, sabe? Ou alguma mulher grávida para depois ter um neném dela, como hoje aparecem muitos filmes por aí, tentando deturpar o evangelho. Ele morreu sem deixar descendência. Mas ele deixou quem? A mulher. E na Bíblia a mulher significa a igreja. Glória a Deus. E a igreja, ela foi deixada exatamente para ser gerado filhos através dela. Glória a Deus. Glória. De quem é a igreja? Diga, de Jesus. De Jesus. A igreja é de Jesus. Ele é o noivo dessa maravilhosa mulher. Não deixou filhos, mas deixou um aval para ser gerado filho por ela. Que pregam a igreja, que pregam a palavra e ganham filhos pela fé, são os cunhados. Não é interessante? E só quem podia gerar era o cunhado. Mas para que agora? Para que os filhos dessa igreja ela tenha uma herança. Glória a Deus. Uma herança. Aleluias. Por intermédio da mulher ganham filhos para o falecido. Humanamente, né? Jesus faleceu, morreu, mas para nós não sabemos aonde ele está. Mas ele deixou para nós uma certeza que nós fazemos todos os meses, a Santa Ceia do Senhor.
Celebramos a morte e a vida do Senhor que deixou para nós. Amém? E foi gerada por quem? No dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, um anjo veio e falou ao seu ouvido? Pode até ter sido um anjo, como diz em Apocalipse, que os pastores da igreja são os anjos do Senhor. Né? A palavra é de lá, as 7 igrejas, os anjos, os 7 anjos que é visto, é os pastores. Então o pastor é o anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Era o anjo espiritual? Não. Era aos pastores da igreja. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Então, esses. E foi levantado para quê? Esses filhos são registrados no livro da vida, no nome daquele que morreu na cruz, e se tornaram seus legítimos herdeiros. Digam aleluia. Aleluia. Jesus disse assim: olha, aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo para Glória a Deus. fazer parte da minha glória, ver ela. O que o Senhor tem para nós foi uma herança conquistada lá na cruz do Calvário. Cruz é lugar de quê? De alegria? Não, é lugar de morte. Ele morreu e deixou uma herança. Pela cruz do Calvário, nós ganhamos a vida diante do Senhor. Hoje nós temos a certeza, né? Assim, eu sou salvo, né? Hoje a gente com certeza eu sou salvo. Pode falar com ousadia. Eu sou salvo. Embora nós temos que estar perseverando, mas é perseverando para estar na presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. A palavra que Jesus falou não é mentira. Jesus não é mentiroso. Ele disse que as ovelhas dele estão na mão dele e ninguém arrebata. Quando você vê, sabe, alguém... Dá aqui um exemplo de um famoso, como aquela Andressa Urach, né? Andressa Urach, que foi para a Universal e tal. E estava uma bênção lá. Eu estava só ouvindo, não cheguei nem a ver nenhum vídeo dela lá na Universal, mas estava vendo que ela estava sendo uma bênção lá. Mas ela saiu e agora está pior do que o que ela era antes. Então, será que ela foi salva e perdeu a salvação? Não. Vou dizer uma coisa que foi. É porque a palavra que veio até ela não deixou fazer efeito, como diz lá em Hebreus. E como diz no próprio Hebreus, é impossível a esses retornarem, porque o Senhor nos coloca como terra fértil. E essa terra fértil está sendo ou sempre chovendo a chuva do Espírito sobre ela, para que ela venha dar frutos. Glória a Deus. E esse fruto é exatamente esse papel, voltando para aqui, né, do cunhado, que gerava um filho, e esse filho era para trazer herança, ou melhor, era para tomar a herança. Tudo que ele tinha era para esse primogênito. E Jesus fez isso conosco. Então, o que nós precisamos fazer a cada dia é tomar posse. Digam glória a Deus. Glória a Deus. A sua descendência é preservada de tal maneira que o seu nome nunca se apagará. Oh, glória a Deus. A gente está aqui, os nossos dias são limitados. Eu ficava admirado. Eu via meu pai amanhecer o dia, aí quando eu saía para olhar, cadê pai? Ele já estava lá embaixo na roça, com 80 anos, estava lá na roça. Rapaz, uma idade dessa, como eu queria chegar nessa idade. Eu não falava, porque a gente só imaginando como eu queria chegar nessa idade. Mas quando nós chegamos nessa idade, nós vimos que o tempo que nós vivemos aqui nessa terra foi muito pouco, e que nós temos muito e muito mais tempo para viver. E isso está dentro do ser humano. Quando ele vai ficando mais velho, ele nunca diz assim: eu quero morrer. Eu quero ver alguém dizer assim: eu quero morrer. Quem diz que quer morrer é mentiroso, ele não quer morrer não. Eu vou pular da ponte. Não faz nada. Se você está dizendo que vai se matar, eu vou me matar, eu vou fazer isso, vou pular. Isso aqui não é um conselho não. Tem um amigo que disse assim: olha, se você vai pular da ponte, então não pule
de uma ponte baixa. Só pule muito alta, porque você está ali e não vai dar mais trabalho a ninguém. Mas ele sabe que ele está falando isso? Ele me contando, ele disse assim, porque ele uma vez disse que, assim, que ia se matar, ia se enforcar. Outra vez disse que ia se atrás do prédio. Direto falando isso, mas tudo isso era para chamar a atenção dentro da família dele. Porque ele não era muito visto pela família, ele queria ser visto pela família. Porque quando nós estamos a cada dia mais velhos, a tendência é nós queremos viver mais. Porque Jesus chegou aqui para dizer exatamente isso. Lá em João 10:10 ele disse, eu vim para que, parte B do versículo, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. No original é vida sem fim. Vocês tenham vida que não se acabem. Como disse o próprio Paulo lá em Tessalonicenses. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Sempre é sem fim. Não tem fim. Glória a Deus. Glória a Deus. E a nossa parte é crer que o nosso nome nunca se apagará. Quando acabar tudo, Paulo diz que vai cessar línguas, cessar profecias, sabe? Vai cessar tudo, mas ele diz que o amor permanecerá. Aleluia, glória a Deus. O amor permanecerá. O amor que ele olhou para você e disse assim, olha, eu não quero saber o tamanho da cruz. E para mim, eu acho, no poder de Jesus, para mim, eu acho que foi o pior dali, foi a afronta do que ele morrer na cruz. Eu acho. Não leve em conta o que eu estou achando, não. É eu, Belarmino. Eu acho que o pior foi a afronta. Porque você ter todo o poder para fulminar todo mundo ali naquela hora. E você dizer assim, pai, perdoa. Ele passou pela afronta a fim de chegar no lugar aonde ele iria se assentar. E de lá ele prometeu, olha, aonde eu sentei, eu quero que vocês se sentem comigo. Então, o que é que acontece aqui? O que ele está mostrando é que permanecerá para sempre. O papel de nós, igreja, é aí exatamente aquele do cunhado. Na igreja, pegar a palavra, levar aqueles que estão necessitados, que estão abatidos de coração, necessitando da vida eterna, e não vai ser nenhum anjo espiritual que virá, mas é você. E por intermédio da palavra do Senhor dentro do seu coração, do mover do Espírito dentro de você, eu quero dizer uma coisa para você. Você nunca vai achar assim, eu já estou no patamar de tudo. O inimigo não pode mais comigo, já venci tudo. Não. A palavra nos mostra em vários lugares que nós precisamos a cada dia domar a nossa carne. A cada dia domar ela. Paulo diz assim, olha, porque os frutos do Espírito, fruto, você tem que pegar em uma árvore. Geralmente a gente pega mais na que a gente plantou, né? Quando a gente ia para Maré e entrava no sítio do pessoal para pegar manga, dizia, vamos pegar manga lá no sítio de Tio Carreira? Era assim que a gente dizia. Mas da nossa, a gente ia lá com ousadia. Então, fruto é aquilo que você plantou. E Paulo diz assim, olha, que os frutos do Espírito é paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Bom, se eu estou totalmente no Senhor, então eu estou transformado. A minha carne não precisa mais eu me preocupar com ela. Mas se ele fala que tem um domínio próprio, é porque eu tenho que dominar a minha carne. O meu espírito e a minha carne vai estar sempre lutando, brigando um com o outro. O espírito quer o bem, mas a carne quer o mal. E a quem mais você alimentar é quem mais vai predominar na sua vida. Então, alimente a cada dia mais e mais o espírito. Para quê? Para que o nosso papel de hoje, como foi colocado lá no passado, a lei do levirato, venhamos trazer filhos para herdarem, é claro, junto conosco, não é? Glória a Deus. Junto conosco, a maior riqueza, que é a riqueza do reino dos céus. Digam aleluia. Aleluia. Veja como Deus abomina a avareza. Que
que é que ele abomina? A avareza. É aquilo que eu iniciei dizendo, de lá de Gênesis. Depois você lê, está em Gênesis 38, a partir do versículo 10. Aonde, quando o filho de Judá percebe, cai em si e diz: espera ainda, a minha herança, eu estou na pobreza, né? Naquele tempo eu só tenho muita herança. Minha herança é esse celular. Espera ainda, é o filho da minha cunhada que vai ter toda a minha herança, minha casa, o que eu tenho, meu carro, minha Hilux, é tudo dele. Era tudo dele. E outra, não era nem em seu nome. Vai ter o meu sobrenome. Não, ia ter o sobrenome do meu irmão. E naquele tempo não tinha sobrenome. Era Judá de Jacó. Quando você vai ler a genealogia para você ver. Judá de Jacó, Sete de Adão. Era assim. Então, para que não se apagasse o nome dele. E a avareza levou ele a se trancar. Não queira o reino do céu somente para você. Se alegre quando você vê alguém brilhando. Glória a Deus. Aleluia! Eu fico mais alegre quando eu vejo o pasto do meu vizinho mais verde do que o meu. Pastor, então é o senhor que gosta de pobreza? Não, eu quero o meu verde. Mas se o pasto, o jardim da Nani tiver mais verde do que o meu, glória a Deus, aleluia. Eu não vou desejar o jardim da Nani para mim. Eu não vou desejar, né, o celular da Rebeca que é melhor do que o meu para mim. Não, eu vou querer que ela tenha um melhor ainda, né? E o irmão, quem dá é o irmão mesmo, glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Amém? Não é brincadeira fora a parte, mas nós temos que ficar alegre. Alegre com o quê? Com a vida do Senhor naqueles que nós amamos. E vai se levantar muita gente. Olha, amados, só para fechar aqui, nós estamos vivendo no final de tudo. E no final de tudo tem uma ordenança. Eu não falo ali, não vejo como uma palavra de Jesus, mas como uma ordenança. Ele diz assim: olha, aquele que é sujo, se suje mais ainda. E aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aqueles que são do Senhor vai ter um desejo de mergulhar nas águas do Espírito. Vai ter um desejo. E esse desejo está lá, tanto em Salmos, como em Hebreus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Sabe que aqui que eu estou ouvindo nesse tempo a voz do Senhor meu Deus para mim? Se consagre mais. Viva mais comigo. Me dê mais tempo. E sabe quem está pedindo isso para mim? É o noivo. Não é um alegriel, não é? Deus maravilhoso. A gente tem que ficar triste, não. A gente tem que ficar alegre como aquele marido sábio, né? O marido tolo. Aí está no lugar. Aí. Diga, enjoada. É a esposa. O que é que você quer? Tá vendo que eu estou trabalhando? Mas o marido sábio, ainda que não dê tempo de atender, né? A máquina olha assim, meu Deus do céu. Tem alguém que se preocupa comigo, sabe? Quando o Senhor lhe chama, quando o Senhor não deixa você dormir à noite, puxa, pastor, tu não insônia, não, mulher de Deus, vai orar. Pastor, tu não insônia, não, homem de Deus, é o Senhor te chamando, teu noivo. Pense que maravilha é. Quando eu me acordo, a esposa passando o pé dela no meu. Aleluia. É o Senhor te chamando para ter intimidade com você. Eu quero falar com você. Eu quero ouvir a sua voz. E nós estamos chegando nessa última hora. E os que são sujos, sabe, que está tentando deturpar a sua vida, tentando fazer com que você saia da presença do Senhor, eles estão também ouvindo a voz do Senhor. Não é do diabo não, é a voz do Senhor dentro lá dentro. Quem for sujo, se suje mais ainda. E eles não vão ter o poder de se esconder no meio de vocês. No nosso meio não vai ter poder. Ele vai, sabe, vai tentar entrar na sua casa, mas não vai conseguir, porque ele vai se declarar. O diabo, ele nunca vai falar uma palavra de amor de lado profundo. Você vai conhecer logo, sabe? Quando você for falar alguma coisa, né? Esposos aqui, eu consegui agora para os homens, né?
Falar com sua esposa, né? Não tenha medo de gastar essa palavra. Essa palavra é que nem um minador, nunca se acaba. Meu amor, te amo. Chega em casa, aí como, né? Um agradecimento, esse cara chega sujo, fedendo a graxa, a tinta, aí recebe logo um agarro. Peraí, eu tô sujo. Depois você toma banho já. O Senhor te chamou porque Ele te ama. Glória a Deus. Ele quer todos os dias ter intimidade com você. Aleluia. E quer que você creia que você tem uma herança eterna que não foi preparada para ninguém, mas para você. Assim como o Mar Vermelho foi aberto, e foi aberto unicamente para o povo de Israel passar, teimosos entraram, mas se acabaram lá dentro, porque o caminho era para o povo de Deus. Assim tem uma herança para você, preparada pelo Senhor, uma herança riquíssima, maravilhosa, que nós nem podemos mensurar, Glória a Deus. Aleluia. preparada para você. Então continue. Tá doendo? Continue. É para ser igual aquele louvor, né? Está doendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Aleluia. Já decretou, glória a Deus. Se coloque de pé no nome de Jesus. Aleluia. Ele já decretou, ele disse que você é dele. Você está na palma da mão dele. Isso estava lá no passado, em Isaías, ele dizia assim, olha, eu te escrevi na palma da minha mão. E Jesus disse também isso. Minhas ovelhas estão na palma das minhas mãos. Eu quero convidar o Alexandre ali, que está fazendo uma oração. Todos que estiverem sentindo alguma dor, podem vir aqui também. Amém? Se não, levante as mãos para cá. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, a Tua igreja. A igreja, meu Deus e Pai amado, que o Senhor já preparou lugar para ela. E enquanto estamos aqui, Senhor, a ordem é essa: que estejamos unidos uns com os outros, para que quando um estiver fraco, o outro levante. E que assim seja, meu Deus e Pai amado, na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, aqueles que não puderam vir nessa noite. Amém, Senhor. Aleluia. Aqueles, meu Deus e Pai amado, que ainda nem confessaram o Teu santo, lindo e maravilhoso nome como Salvador. Mas que nós cremos que o Senhor, meu Deus e Pai amado, arrancará eles da vida ruim e má que se encontram para a vida eterna com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Os que estão aqui, meu Deus e Pai amado, toca-os. Levanta-os, meu Deus e Pai amado, a cada dia. Leva eles, Pai Santo, a tomar posse da herança que o Senhor preparou para nós com tanto sacrifício. Mas, meu Deus e Pai amado, sem se vitimizar, mas com a certeza de que o Senhor iria ver o fruto do teu penoso trabalho. E eu apresento, Senhor, diante de Ti, aqui nessa noite, a iniciar de mim, meu Deus e Pai amado, o fruto do teu penoso trabalho está aqui. Toma cada um deles nas tuas mãos, meu Deus e Pai amado. Ao Alexandre, Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, todo mal que veio, Senhor, tomar a mente, o coração, meu Deus e Pai amado, do Alexandre, em nome de Jesus, pegue todo, se junte e bata em retirada. E o Alexandre, meu Deus e Pai, esteja se levantando, meu Deus e Pai amado, liberto a cada dia diante da presença do Senhor, para te adorar, para buscar a tua face, meu Deus e Pai amado, sem medo de louvar e engrandecer o teu santo nome, pois tu és, Senhor maravilhoso e santo, o Redentor da vida dele. No nome de Jesus Cristo, digam amém, digam aleluias. Deem mais um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.